noite, Paula. Tudo bem? Já e você? Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. Tá dando pra me ouvir, belezinha aí? Bem, tudo bem. Então tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem aí. A gente está começando hoje mais uma live da Zootech com transmissão ao vivo para todo mundo. Nossa convidada é Paula Martino. Paula, vamos esperar só um minutinho para o pessoal ir entrando, dá tempo de todo mundo ser notificado? Pode ser? Claro, sem problemas. Enquanto o pessoal não vai chegando aí, a gente podia ir conversando um pouquinho. Como que estão as coisas aí para vocês? Vocês estão trabalhando? Como que tá a rotina? Aqui, como a gente atua eu atuo em indústria frigorífica, né? A indústria de alimentos, ela para. Porque se Sim. alimentos param, falta para a população. Então, o frigorífico continua trabalhando normalmente, tomando todos os cuidados com relação à segurança dos colaboradores, dos funcionários. Então, além das práticas comuns que fazem parte da rotina de uma indústria frigorífica, boas práticas de fabricação e tudo mais, ainda tem os cuidados assim mais que foram tomados após. Então, por exemplo, separação de vestiários, separação de ônibus de transporte da trabalha no frigorífico. Então, um maior número de ônibus para poder não ficar muitas pessoas dentro do mesmo ambiente. Disponibilização de máscara para todos os colaboradores, medição de temperatura de todos os colaboradores ao entrar na indústria frigorífica. Então, são várias medidas que são tomadas, mas assim, a grande maioria delas já é comum, já da indústria. Então, lavar a mão e bota o tempo todo. Os funcionários têm que fazer exames anuais para saber como está a saúde. Qualquer funcionário que esteja com resfriado ou gripado já tem a orientação desde sempre de informar a enfermaria para poder ser cuidado do ambiente de trabalho. Então, assim, são práticas comuns da indústria, só está reforçando um pouquinho mais o cuidado, né? E orientando mais a equipe de funcionários de todos os setores. Ai, sim, bom demais. Aqui a gente está trabalhando também, mas só em casa mesmo. A Zootech em si, a gente continua com alguns trabalhos, algumas metas durante esse período, mas todo mundo de casa, cada membro na sua região. Legal. Foi chegando um pouquinho mais de gente aqui. Tem um pessoal cumprimentando, boa noite aí, bem-vindos a todos que estão participando com a gente. Tem o pessoal da universidade também que está entrando aí, sejam bem-vindos. Pessoal, quem tiver por enquanto, a gente vai só aguardar uns minutinhos aqui para dar tempo de mais gente chegar. Enquanto isso, vocês podem estar convidando os outros amigos para poder estar participando aqui com a gente nesse bate-papo. É só clicar nesse aviãozinho que tem aí embaixo que ele manda a notificação direto no direct da pessoa. Então, vocês podem chamar mais gente para participar conosco. O amigo vem aqui e manda um coraçãozinho para a gente saber que vocês estão convidando os amigos para participar da live. Isso aí. E aí, gente? Quantas pessoas tem na empresa júnior de vocês? Hoje nós somos 13 membros. Na minha época de faculdade, eu me formei em 2006, né? Na minha época de faculdade, a empresa júnior, não era tão ativa como é hoje. E aí, acho que Sim. com o tempo, os coordenadores de curso, eles vêm percebendo o quanto faz diferença na vida profissional dos estudantes participar de uma empresa júnior, porque é uma forma de você experienciar um empreendedorismo e desenvolver alguns trabalhos e estar próximo do mercado de trabalho, né? É muito bacana isso. Sim, sem dúvida. Essa experiência que a gente tem com a empresa Júnior ajuda demais, que a gente atua direto no mercado de trabalho. A gente vivencia isso durante a faculdade, né?
Aham. E hoje em si, no departamento mesmo, a gente está com bastante apoio dos professores, a gente está conseguindo muito bem. Ah, legal. Isso é bom, gente. Participar de empresa júnior é importante, faz uma baita diferença. Eu não aproveitei essas oportunidades na época da faculdade. Por Uhum. falta de idade, não sei. Depois, quando eu me formei, tive que correr atrás do tempo perdido. Foi mais difícil para mim do que para aqueles que já participavam desse tipo de movimento, né? Mas assim, vivendo e aprendendo, faz parte da experiência, né? E hoje em dia eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, ó, aproveitem a época da faculdade para fazer estágio, para participar de empresa júnior, para já ir experienciando, experienciando como pode ser a vida profissional, sabe? Porque depois a gente tem que correr atrás do tempo perdido, é muito mais difícil. Isso atrasou a minha vida profissional. Se eu tivesse cuidado disso com outros olhos, eu teria chegado antes aonde eu queria. Com toda certeza. Falo isso com toda certeza. Não é um arrependimento, porque passou e foi, e eu consegui atingir os objetivos, mas foi mais difícil. Foi com certeza foi mais difícil. Então tem que aproveitar mesmo. Tem que, tem que viver bastante essa parte, essas oportunidades que vão surgindo aí, estágio, empresa júnior, grupo de estudos, enfim. Não, sem dúvida, agrega demais no nosso conhecimento, que a gente pode alinhar ali um pouco da teoria com a prática, vai Uhum. fazendo muita diferença no final. Bom, acho que a gente já está aqui com 7 minutos de início, a gente podia começar. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, estou aqui hoje representando a Zootec, que é a empresa júnior do curso de Zootecnia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. A universidade fica na cidade de Diamantina, Minas Gerais. A gente está com o intuito dessas lives aqui para difundir um pouquinho mais de conhecimento. Afinal, está tendo várias lives aqui no ramo, principalmente do agronegócio. Então, nosso intuito mesmo é difundir um pouquinho mais de conhecimento. Para isso, a gente trouxe vários profissionais que são bem conceituados no agronegócio. Vão estar aqui conosco até o dia 20 do mês que vem. Vai estar passando bastante gente boa aqui. E hoje, em especial, a gente vai estar com a Paula, falando um pouquinho sobre qualidade e segurança da carne. Paula, você pode nos apresentar, por favor? Bom, eu sou Paula Martino, sou zootecnista também. Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá em 2006. Desde o ano de 2008, eu atuo na indústria frigorífica, nas áreas de controle de qualidade, certificação da carne bovina. Tenho ciência animal, doutorado animal também. E desde 2016, estou à frente do Carne Consciência, né? O intuito do Carne Consciência é colaborar no desenvolvimento profissional dos jovens profissionais de ciências agrárias, engenharia de alimentos e nutrição, que desejam trabalhar na cadeia produtiva da carne bovina, em especial na indústria, na parte de qualidade de carne mesmo. Então, a gente trabalha aí com cursos online, consultorias também em negócios, né, relacionados, e também na parte de desenvolvimento de carreira para profissionais. Então, eu e o Renan estamos à frente do Carne e Consciência fazendo esse trabalho. Inclusive, a gente está com vagas abertas para o nosso curso online. Quem tiver interesse, depois chama a gente por direct, que eu posso passar mais informações. E aí, eu vim hoje da Jennifer de segurança na cadeia da carne, que a gente está, é muito importante no momento, não tem como falar desse tema. E eu acredito que é um assunto que é muito mais discutido de nós nos próximos meses, nos próximos anos, em consequência do coronavírus. Paula, tá cortando. Aqui para mim parece que tá cortando um pouquinho o áudio. Vou ver com o pessoal se tá cortando também. Pessoal, tá dando para todo mundo ouvir, beleza? E como que tá o áudio? Se estiver dando para ouvir, beleza? Dá um joinha aí no comentário pra gente, por favor. Eu estou te ouvindo bem, para mim tá tranquilo aqui, não tá travando. Ah, então tá. Acho que a Alessandra comentou que às vezes tá cortando um pouquinho. Não, mas acho que dá pra gente prosseguir, sim. Tá, Joia? Você vai deixar
vai deixar salva a live, né? Sim, a gente vai deixar salvo, nós vamos estar divulgando no nosso site. Depois aí dá para todo mundo assistir de novo. Quem tiver alguma dúvida pode estar comentando lá que a gente responde. Tá cortando, quer que eu saia de novo, Jennifer? Se você quiser, eu posso sair e entrar de novo para ver se melhora. Não, aqui eu acho que melhorou. Pelo menos para mim aqui melhorou. Acho que dá Então dando tá, então. Tá, então a gente vai começar. Pessoal, quem tiver dúvida aí, pode ir mandando pra gente no decorrer da live. Nós vamos estar respondendo no final ou no intermédio da live, ok? Então, para a gente conversar aqui um pouquinho, a gente sabe que a cadeia produtiva da carne, ela é direcionada diretamente com as tendências do mercado, de acordo com o que vai crescendo, né? E tem alguns pilares dela que são bem importantes da gente estar falando, que é o que Paula vai abordar conosco hoje, que é tanto a qualidade quanto a segurança. Você pode abordar para a gente um pouquinho, Paula, da sua visão, que você tem um pouquinho desses pilares? A gente fala muito de qualidade de carne. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para entender, gente? O Léo comentou que o da Paula tá cortando, que o seu tá cortando, Paula. Eu saio de novo ou tá ouvindo bem, gente? Sim? Tá? E entra de novo ou vocês estão me ouvindo bem? Bem, dá um joinha. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha. Sim? Então tá, vou continuar, tá? Se tiver... Vocês vão entender. Não tô falando e aí acabam perdendo. Bom, a gente tem muito se fala de qualidade de carne. E quando a gente fala de qualidade de carne, nos dias atuais, com esses eventos de churrasco, tantos excelentes postando muitos conteúdos bons e pratos lindos na net, estou carregando meu celular, mas não dá, gente. Preciso colocar. Peraí. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se melhora com o fone aqui. Então, com esse bam de churrasco e tudo mais, as pessoas elas enxergam a qualidade como uma carne que é uma tem orelha, carne macia, do animal XYZ, do animal da raça tal. Estão me ouvindo? Sim, agora melhorou bem. Tá, então vamos lá. Um animal de raça específica, enfim, isso tudo é muito importante. Só que antes da qualidade atrativa, que é maciez, acabamento de gordura, marmoreio, etc., vem uma outra parte, que é a parte da qualidade óbvia. E a qualidade óbvia é tudo aquilo que não pode faltar na carne, que é inegociável, que é aquilo que o produtor, falando no geral, indústria e produção, fazenda, tem a obrigação de entregar. Então, não é um diferencial, que entregar para o consumidor final uma carne livre de perigos químicos, físicos e biológicos. Então, isso está relacionado à segurança alimentar. Então, a segurança alimentar ela está embutida na qualidade de carne. E sem segurança alimentar não existe qualidade de carne. A qualidade atrativa, ela pode ser negociável, mas a qualidade óbvia, que é a segurança alimentar, ela é inegociável. Então não tem como faltar segurança alimentar numa carne. É obrigatório acontecer. Então, assim, às vezes a gente brinca... açougues pequenos, de mercadinho de bairro, às vezes tem aquela frase clichê, né? Compre aqui porque aqui tem qualidade, porque aqui é limpinho, aqui é organizado. E aí esse tipo de ação, esse tipo de marketing, vamos dizer assim, é um marketing totalmente dispensável, porque ela não demonstra nenhum diferencial, ela é uma obrigação de ser feita. A partir do momento que você está compartilhando, a partir do momento que você está oferecendo qualquer tipo de alimento,
a segurança alimentar ela precisa ser entregue, independente de qualquer coisa. Sim, sim. E realmente a gente vê muito isso, né? O pessoal usando esse marketing para poder chamar ali como um diferencial. A gente vê muito, né? Bem comum. Pelo menos aqui, né? Justamente. E por que você acha que a gente deve falar em segurança alimentar hoje? É tão importante isso. Às vezes a gente pensa assim, falando principalmente para os zootecnistas, né? Os médicos veterinários, eles já têm uma noção disso, porque como eles trabalham com a saúde dos animais, objetivando a saúde da população, eles já aprendem isso durante a graduação, fica muito claro para um veterinário que isso é relevante. Mas talvez para nós zootecnistas e para os agrônomos isso não fique tão claro, tá? Mas eu vou falar mais de zootecnista porque é o que eu vivenciei, tá? Na minha experiência. Talvez isso não fique tão claro. A gente sabe que está produzindo alimentos, mas até a gente ligar uma pecinha com a outra daquilo que a gente aprende na faculdade, então, a hora que você vai ligar lá, por exemplo, instalação rural com, sei lá, máquinas e motores, com cálculo de ração, com genética, com forragicultura, com todas as coisas, né? Você demora um tempo. E o objetivo final é a produção de alimentos. Então, por isso que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, assim, que para você ser um bom profissional de qualidade de carne, um bom profissional de indústria, não basta saber só sobre a indústria. É importante você saber sobre o que está antes da indústria, porque senão como você vai mensurar a qualidade daquele produto final ou algum problema que chega até você se você não conhece o antes? Então, conhecer o antes é importante. Então, como zootecnistas, nós conhecemos o antes. Talvez nós não conhecemos muito a parte da indústria. Um profissional, que é um engenheiro de alimentos, por exemplo, ele conhece bastante a parte da indústria, mas eles não conhecem a parte de produção. E se você quer trabalhar nessa área, você precisa entender esse fluxo para você poder produzir um produto de qualidade. Então, assim, é um elo. Um elo vai entregando para o outro e a gente tem que sempre pensar que o melhor trabalho tem que ser entregue para a etapa seguinte. E por que é importante a gente falar de segurança alimentar, principalmente no momento atual? Porque graças à negligência com segurança alimentar que aconteceu na China, nós estamos vivenciando essa experiência ruim com relação ao coronavírus. Então, por exemplo, lá na China, o que aconteceu? A cultura deles de comer animais silvestres, que é uma coisa comum, e de vender esses animais em feira ao ar livre, esses animais serem abatidos ao ar livre, esses animais serem comercializados sem nenhum tipo de inspeção, sem nenhum tipo de segurança, fez com que essa zoonose chegasse ao homem, fez com que essa doença chegasse ao homem. E no momento atual, o animal ele não está mais presente na transmissão da doença. Agora está sendo transmitida de pessoa para pessoa, mas começou por falta de segurança alimentar. O ponto-chave disso. E a segurança alimentar, ela é algo que não vem de baixo para cima. Não adianta você exigir, por exemplo, vou dar um exemplo brasileiro. O pessoal que compra carne em feira lá no Nordeste, por exemplo, que é muito comum, que compra carne lá que fica exposta ao ar livre o dia todo. Não adianta eu falar para a pessoa que compra carne ao ar livre que ela não pode fazer isso, sendo que a alta direção, ou seja, o governador daquele estado, ou o prefeito daquele estado, ou o chefe da vigilância sanitária, ou do Ministério da Agricultura, ou seja lá quem for o responsável por isso, a gente chama isso de alta direção dentro do frigorífico. Não se sentir responsável e não atuar a favor disso, porque é de cima para baixo que vem, não de baixo para cima. Então, por exemplo, a negligência que aconteceu na China, a gente não pode culpabilizar aquela pessoa que que comprou aquele animal. A gente tem que responsabilizar o governo chinês por não cuidar não ter um cuidado com essa comercialização. E após a pandemia, agora o governo chinês está tomando as atitudes necessárias para poder tentar reverter a situação e evitar que isso aconteça, mas a gente ainda vê um gargalo muito grande naquele país, tanto é que mais um caso de gripe suína saiu agora essa semana e está prejudicando o rebanho deles. É bom para o Brasil isso, em termos econômicos e mercadológicos? É bom, porque cada vez mais a gente vai abrindo o mercado e cada vez mais a China precisa do nosso produto.
Mas pensando em saúde da população em geral, é perigoso, porque a gente não sabe qual é o controle que eles estão tendo lá, não dá para saber. E se isso chegar no nosso rebanho também? Então a gente precisa usar de exemplo esses acontecimentos para a gente poder cuidar do nosso também. Vou dar mais um exemplo aqui. Os Estados Unidos, eles são pioneiros no desenvolvimento de procedimentos de segurança alimentar. Todos os procedimentos mais rigorosos de segurança alimentar nasceram principalmente nos Estados Unidos. Um exemplo disso é o APPCC, que é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que é um sistema de controle dos processos para garantir que nenhum perigo chegue ao consumidor final. Tá? Isso começou lá quando o homem foi para a Lua, isso foi desenvolvido. Mesmo com todos os cuidados, com todo o rigor, várias plantas da JBS na China fecharam, nos Estados Unidos estão fechadas, porque teve o surto de coronavírus dentro da planta. Ou seja, alguns funcionários adquiriram a doença, muitos deles provavelmente são assintomáticos, a doença foi passando de um funcionário para o outro e sem a mão de obra não tem produção de carne, não tem como produzir. A produção de carne dentro de um frigorífico, ela é essencialmente através da manipulação de pessoas. Não são muitas máquinas que são utilizadas, não tem como você abater um animal e desossar tudo com máquina, como sei lá, uma indústria de automóveis. A indústria da carne é praticamente toda manual, são pessoas que trabalham ali. Se as pessoas ficam doentes, não tem como produzir carne. E se os Estados Unidos, que é um país que tem aí vamos dizer, um nível alto de segurança alimentar e aconteceu isso, qual é o risco que nós temos? Então, nós temos que tomar cuidado também. Então, qualquer cuidado, todo cuidado pode não ser suficiente. Então, a gente precisa ser muito mais rigoroso dentro da indústria de alimentos, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente não está falando somente do alimento em si, mas das pessoas que trabalham com esse alimento. Então, cuidado com as pessoas também é importante. Por isso que, por exemplo, um funcionário que vai trabalhar numa indústria de alimentos, ele precisa fazer exames, né, antes de entrar na indústria. Então, precisa fazer exame de fezes, exame de urina, exame de sangue, para saber se esse funcionário ele está apto para poder atuar. Se ele não tiver com a saúde em dia, ele não pode trabalhar numa indústria de alimentos, não pode trabalhar num frigorífico. Então, a segurança alimentar ele é um tema em pauta hoje, e eu acredito que cada vez mais vai ser um tema muito mais discutido, muito mais falado. Dizem por aí que assim que a pandemia tiver estabilizada, o governo chinês vai ter que vai ter que se explicar para a Organização Mundial da Saúde, para a Organização Mundial do Comércio, o porquê isso aconteceu e o que eles vão fazer, e acredito que pode acontecer que a China sofra em muitos embargos ou muitas barreiras tarifárias e comerciais em consequência desse problema. Pensando assim, que os países vão tentar, já que os países estão desestabilizados economicamente, a China também é um grande exportador de produtos de tecnologia e tudo mais, pode ser que esses países bloqueiem a entrada desses produtos, vamos dizer, para ferrar a China, mas por debaixo dos panos, para fazer com que eles paguem de alguma maneira o acontecimento, tudo isso que aconteceu, entendeu? Mas isso assim, isso é tudo, não tem nada escrito, é tudo um achismo meu, assim, sabe? Mas eu acredito que esse é um processo que às vezes aconteça e que às vezes os outros países eles colocam como barreira tarifária ou barreira sanitária, algum tipo de barreira, mas na verdade é uma barreira comercial por debaixo dos panos, entendeu? Sim. A Tê está falando aqui que concorda também, parece que tem muito mais gente também que concorda com essa opinião aí, que provavelmente deve acabar acontecendo, né? A gente sabe, Paulo, que tipo assim, a segurança alimentar não é relativamente um assunto novo, acaba que vem sendo falado há algum tempo. Como que começou essa história assim, de falar em segurança alimentar, que o público começou a olhar para esse lado público, não consumidor, né? A conversa toda de segurança alimentar começou assim na Primeira Guerra Mundial, quando os países
mais fortes, mais desenvolvidos, perceberam que eles conseguiam controlar os países menores através do fornecimento de alimentos, eles perceberam que eles tinham uma arma na mão, né? E aí, aqueles países que tinham a capacidade de produzir mais alimentos começaram a controlar os outros países, controlando o fornecimento de alimentos para esses outros países, né? Então, vamos dizer, ó, uma arma muito sutil, mas que mata muitas pessoas. Tanto é que, hoje em dia, a definição de segurança alimentar não é só entregar um produto que não... um alimento que não... causa injúrias e danos à saúde do consumidor, mas também o fornecimento adequado a todas as pessoas, que seja nutritivo, que todas as pessoas tenham acesso ao alimento. Se a gente for pensar nessa definição de segurança alimentar, a gente vê que o nosso próprio país tem muitas falhas de segurança alimentar, porque quantas pessoas no nosso país não têm o que comer, não é verdade? Então, a segurança alimentar, ela é tão, vamos dizer, tão complexa e é algo tão político que, às vezes, quando a gente está estudando a parte técnica do negócio, pensa assim, segurança alimentar é um alimento que não tenha risco, que não tenha perigos físicos, químicos e biológicos. Mas depois, quando a gente vai olhar na profundidade do histórico e do processo de segurança alimentar, a gente observa que também tem outros fatores envolvidos e que tem muito fator político envolvido também. Tanto é que existe um comitê que chama Codex Alimentares, que é um comitê que é ligado à Organização Mundial da Saúde, que é um comitê específico voltado para controle de segurança alimentar. Eu tinha comentado que os Estados Unidos ele é pioneiro no desenvolvimento de segurança alimentar e tem uma história bem bacana, assim, que o pessoal gosta de ouvir quando conta. Quando a NASA estava preparando os astronautas para irem para a Lua, eles estavam desenvolvendo todos os processos, eles precisavam pensar em todos os detalhes da vida dos astronautas quando eles chegassem lá. E aí, uma das preocupações era o fornecimento de alimentos. Então, o alimento ele precisava ser ao mesmo tempo nutritivo e seguro, mas que ele durasse durante a viagem e que pudesse ser comível, comestível lá na gravidade zero. E aí, uma empresa que chama Pilgrims, se não me engano, foi contratada pela NASA para poder desenvolver esse produto seguro. E aí, essa empresa, junto com o Exército Americano, com o Laboratório de Alimentos do Exército Americano, eles desenvolveram um sistema de análise da produção alimentar e da produção desses alimentos. E aí, esse sistema se chama Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. E todas as indústrias de alimento, inclusive, faz parte da legislação brasileira, precisam ter esse programa desenvolvido. O que significa? Em cada etapa do processo, você vai avaliar quais são os riscos que estão ali naquele processo e quais são os riscos que podem acontecer naquele processo. E aí você define quais são os procedimentos que vão ser realizados caso ocorra algum problema. Então você toma medidas preventivas e medidas corretivas para poder ajustar e corrigir qualquer problema que aconteça. E existem algumas etapas que, se elas não forem corrigidas naquele momento, elas não podem passar para a etapa seguinte. Então, vou dar um exemplo. Dentro de qualquer abatedouro tem um ponto que chama ponto crítico de controle, que é onde existe um monitoramento de 100% das meias carcaças com relação à contaminação por fezes e por ingesta. E aí, dependendo da localização da contaminação, é possível saber em qual ponto, em qual procedimento aconteceu a falha. Então, por exemplo, dependendo da localização da contaminação, você pode ir lá e investigar se foi problema na esfola, se foi problema lá no banho de aspersão, se foi problema na oclusão do reto, se foi problema na oclusão do esôfago, que são pontos onde podem gerar esse tipo de contaminação. Então, fica um monitor da garantia da qualidade, monitorando 100% das meias carcaças, e se caso ele encontre alguma contaminação, ele tem que parar o processo e pedir a retirada da contaminação.
porque esse tipo de contaminação de fezes de ingesta não pode ir para a próxima etapa, que é maturação sanitária e resfriamento ou desossa, e depois a desossa, entendeu? E aí lá é um ponto crítico de controle. Mas existem outros pontos críticos de controle dentro de uma indústria. Um ponto crítico de controle que em algumas empresas é PCC e outras empresas não. Mas, por exemplo, o detector de metais, que aí é uma contaminação física. Então, todas as caixas de carne têm que passar por um detector de metais para garantir que não tenha nem um pedaço de faca, nem um pedaço de chaira, nenhum ferro lá dentro que possa causar contaminação. Até, por exemplo, vamos supor uma agulha de uma vacina que foi dada na fazenda. Às vezes, a agulha quebrou dentro lá do, sei lá, do pescoço do animal, né, durante a vacinação, passou batido, passou pela desossa, não dá para ver porque está interno, mas se passar pelo detector de metais, isso é verificado. E aí é sempre pensando na saúde do consumidor final, sempre pensando em proteger esse consumidor final para que ele não corra nenhum risco de saúde. Sim. Ô, Paula, você falou um pouquinho lá no início das áreas de atuação, que tem muito veterinário que atua muito nessa área. Chegou uma pergunta aqui pra gente, onde o zootecnista pode estar atuando? Sim. Dentro da indústria. Isso, no processo de qualidade da... O zootecnista pode atuar em qualquer segmento da indústria. Então, vamos supor, pensando num profissional que está no comecinho da profissão, que tem pouquíssima ou nenhuma experiência em frigorífico. Pode começar atuando como monitor de controle de qualidade, porque daí vai começar monitorando os processos, aí vai conhecendo os programas de controle de qualidade, e depois pode ir se desenvolvendo e conseguir um espaço. Ou pode ser, por exemplo, monitor ou analista de rastreabilidade, pode ser analista ou assistente de planejamento e controle de produção. Em todos os setores da indústria frigorífica, um zootecnista pode trabalhar. Não tem um setor específico, entendeu? Tem vários. Eu até compartilhei essa semana no nosso grupo do Telegram todas as funções que um profissional pode atuar dentro dentro de um frigorífico, seja veterinário, zootecnista, agrônomo, engenheiro de alimentos ou nutricionista, que é o nosso público e é o que o pessoal sempre pergunta. Mas assim, antes de pensar, onde eu posso? Será que um zootecnista pode atuar aqui? Será que um zootecnista pode atuar acolá? Eu não vejo essa limitação, sabe? Eu vejo que a limitação está muito mais na gente, assim. Quando eu comecei a trabalhar em frigorífico, na época que eu comecei a trabalhar em frigorífico, em 2008, não existiam muitos zootecnistas que trabalhavam em frigorífico e não existiam muitos zootecnistas que trabalhavam em controle de qualidade. Tanto é que eu achava que era praticamente impossível de eu conseguir. Só que mesmo assim eu me esforcei para entrar. Então, quando eu entrei em frigorífico, eu entrei como trainee e depois eu fui supervisora de produção para depois trabalhar em controle de qualidade. Hoje em dia, geralmente, os profissionais que estão começando a profissão e que querem atuar, ou trabalham, a maioria, tá? Ou trabalham na produção, ou no controle de qualidade, ou na rastreabilidade. Na rastreabilidade sempre contratou bastante zootecnista. É muito comum ter zootecnista trabalhando em rastreabilidade dentro de frigorífico. Mas aí, se você está começando o trabalho, geralmente o pessoal começa como assistente, como analista, começa num cargo um pouco mais baixo, vai aprendendo sobre o trabalho, mas como tem formação, como tem graduação, tem chance de crescer. Então, dentro de uma equipe do controle de qualidade, por exemplo, eu tenho profissionais que não têm graduação nenhuma, mas que atuam há bastante tempo em frigorífico, então por isso exercem essa função. Mas eu tenho também profissionais que são formados, mas que estão começando a vida profissional há pouco tempo. Só que geralmente não, para você ter um cargo superior de analista, supervisor, coordenador ou gerente de controle de qualidade, você precisa ter formação. Aí essa formação pode ser veterinário, agrônomo, zootecnista, engenheiro de alimentos, nutricionista, farmacêutico, químico, técnico, tecnólogo em alimentos. Então, são todas as formações que podem
que podem exercer uma função dentro do controle de qualidade, por exemplo, ou dentro da rastreabilidade. Já para você ser supervisor de produção, muitos profissionais não são formados, são profissionais com anos de experiência em frigorífico. Mas tem alguns frigoríficos que preferem contratar profissionais formados, que podem ser tanto profissionais de ciências agrárias ou alimentos, mas também pode ser, por exemplo, um administrador que tem experiência em frigorífico. Não tem muita especificação. Para controle de qualidade é mais esses profissionais mesmo. Sim, obrigada. Ela agradece aqui também. Para a gente voltar para o nosso contexto, o que você acha que, nesse momento que a gente está passando hoje, aqui no cenário do, digamos, de mundo, assim, que a gente tem que preocupar mais, um pouquinho a mais com a segurança, que ela vai estar mais em questão nesse momento? A segurança alimentar, ela está em todos os processos, né? Então, desde do nascimento do animal até chegar lá na mesa do consumidor. E aí, uma das coisas que é importante ressaltar é que, assim, ó, a falha na segurança alimentar em um processo, dificilmente ela vai ser sanada na etapa seguinte. Sempre ela vai gerar um dano na etapa seguinte. Então, vamos supor, o cumprimento do calendário vacinal numa fazenda não tem negociação, ele tem que acontecer, porque animal sem saúde não produz alimento, independente de qual alimento seja, se é carne, se é leite, se é ovo, qualquer coisa, certo? Então, cumprimento do calendário vacinal. A segunda coisa é a vacinação no local adequado. Se não tem a vacinação, no frigorífico é tão comum isso, hoje em dia o pessoal já está mais atento a isso. Mas, por exemplo, a forma correta de vacinar os animais ou a vacinação no local adequado gera consequências tanto com relação à qualidade do produto, o padrão... Cortada aí. Oi? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Isso, voltou. Tá. A falha na vacinação, ela gera tanto problemas na segurança alimentar quanto no padrão do produto. Na verdade, as duas coisas acontecem em todas as etapas do processo. Então, por exemplo, se eu vacino o animal da forma incorreta, sem o cuidado adequado com a agulha, sem o cuidado adequado com a vacina, ou no corte, sem ser na tábua do pescoço, vacina na picanha, no cupim ou qualquer outro corte, vai dar abscesso vacinal. E segundo, que eu vou estar estragando uma peça que não é para ser estragada, né? E se tem abscesso vacinal, eu tenho que remover esse abscesso vacinal lá no frigorífico. Então, imagina, é comum ter abscesso na vacinação, mas um abscesso muito pequenininho. Então, é feito lá na tábua do pescoço, você retira aquele abscesso no frigorífico. Mas eu já vi abscesso desse tamanho. Tem estudos que mostram, assim, que tem uma perda de 1 quilo, de meio a 1 quilo de carne quando você tem falhas no processo de vacinação. E aí, se eu não tiro esse abscesso vacinal, e isso chega lá na desóssea, na hora que eu estou cortando a carne, por exemplo, eu posso contaminar toda uma mesa cheia de produto por causa de abscesso vacinal. Então, aí é um risco biológico que eu estou tendo, ao mesmo tempo que eu tenho que tirar esse pedaço de carne e estou tendo uma perda aí na eficiência, na produtividade do frigorífico. Outra coisa também que é importante, que tem a ver com segurança alimentar, é bem-estar animal. O bem-estar animal ele é importante porque um animal que está cansado, que está estressado, ele produz uma carne de pior qualidade. Produzindo uma carne de pior qualidade, eu tenho problema lá no processo de rigor mortis, tenho problema no pH da carne, e aí é uma carne que tem menor vida de prateleira. Se ela tem menor vida de prateleira, é uma carne que estraga mais fácil. Se ela estraga mais fácil, eu posso estar tendo problemas aí com a segurança alimentar desse produto. A Suzana perguntou aqui pra gente quanto tempo, em média, um animal leva para ser abatido e chegar às câmeras de maturação. Algumas horas. O animal ele chega no frigorífico, vamos supor, hoje. Ele vai ser abatido mais tardar amanhã, né? Ele entra no abate, vamos dizer, agora, um abate que tenha uma capacidade de produção de 140 bois por hora, em 1 hora eu tenho 140 animais dentro da câmara de maturação,
Se for produto para mercado interno, não tem uma exigência de 24 horas de maturação, a exigência é a temperatura do produto na saída da câmara, mas se for ter maturação sanitária, em 2 dias eu tenho um animal eu tenho uma meia carcaça que está pronta para ser desossada. Então, mas vamos dizer, um animal que entra no abate e chega na câmara de maturação, em alguns minutos isso acontece, é muito rápido. Sim. Eu respondi? Era isso mesmo que você queria saber, Suzana? Não entendi muito bem se era isso. O Emílio está perguntando, o processo final de rigor de mortes se dá quantos após o animal ter sido abatido? Deve ser quanto tempo, né? Quanto tempo? 24 horas após o animal ter sido abatido. 24 horas é o tempo necessário para ter o rigor mortis. Na verdade, é por pelo menos 24 horas. E aí, dentro do rigor mortis, porque o tema da live não é esse, senão a gente vai se estender muito. Mas lá no curso da Fazenda Mesa tem uma aula só sobre cada etapa do rigor mortis. Então, por pelo menos 24 horas é o tempo necessário para o animal atingir a maturação sanitária, que é o processo do rigor mortis completo. A Suzana respondeu aí que você respondeu a pergunta dela, era isso mesmo? Tá, é isso mesmo, então tá. Sim. Eu vou colocar algumas outras perguntas aqui, que se eu não me engano tem um pouquinho a ver com o que você acabou de falar. Tá. Tá dando para você ver aí? De que maneira foi estabelecida o Food Defense? O Food Defense? O Food Defense, ele começou, na verdade, já se falava disso anteriormente, mas lá nos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, que foi aquele atentado que aconteceu às Torres Gêmeas, eu não sei, acho que muitos de vocês nem eram nascidos, eram muito pequenos, mas eu lembro claramente quando aconteceu, foi em 2001 que aconteceu isso. Quando aconteceu o atentado terrorista nas Torres Gêmeas, os Estados Unidos ficou mais atento à possibilidade de acontecer uma fraude intencional nos alimentos. Porque, assim, existem lá o Food Defense e o Food Fraud. São duas coisas separadas. O Food Defense é uma forma de defender os alimentos contra atos não intencionais e o Food Fraud é uma forma de proteger os alimentos contra atos intencionais. Então, assim, das duas formas são cuidados que a indústria precisa ter para proteger os alimentos. E aí essas fraudes, elas podem acontecer. Por exemplo, uma fraude intencional que pode acontecer sei lá, eu estar produzindo uma salsicha, né? E eu colocar lá uma quantidade a mais de farinha, a mais do que está determinado em legislação. É uma forma de eu ganhar no peso do produto, baratear os custos mas estou enganando o consumidor. É uma forma de fraudar. Outra forma de fraudar também é colocar alguma coisa ali no processo que possa causar danos ou injúrias à saúde do consumidor, que foi a preocupação logo após os atentados de 11 de setembro, entendeu? Então, tem dois sistemas que tem que ser avaliados, que é o Food Defense e o Food Fraud. São duas coisas que a indústria de alimentos precisa se atentar. Sim, sim. Temos algumas outras aqui, eu vou colocando para você, que nosso tempo está em 43. Aí você responde algumas aqui, pode ser? Pode ser. Quais são as tecnologias associadas à segurança da carne que a gente tem hoje? Dentro do frigorífico, a gente tem... então, tá. Dentro do tecnologia mesmo, assim, pensando em algo tecnológico, moderno... deixa eu pensar. Dentro da fazenda, a gente tem, então, os controles de processo de vacinação. Aí tem também uma coisa que eu esqueci de citar, mas é a quarentena dos animais. Quando esses animais recebem aí... antiparasitários, que é a ivermectina, as avermectinas, que eles deixam residual na carne. Também os animais precisam ficar em quarentena se eles receberem antibiótico durante a produção. Então, o que significa? Que esses medicamentos, eles deixam resíduo na carne. Eles podem ser um potencial
causador de doenças nas pessoas. Então, antes dos animais serem abatidos, eles precisam passar por quarentena, caso eles tenham recebido avermectinas ou antibióticos. O pecuarista tem que mandar para o frigorífico um documento que chama Carta de Garantia do Produtor. Esse pecuarista ele tem que garantir que os animais dele não possuem resíduos de medicamentos ou que, se eles tomaram algum medicamento, eles passaram pela quarentena. Dentro do frigorífico, análises são realizadas para garantir que os lotes não possuem resíduos. Então, é uma forma de controlar os alimentos e garantir que esses alimentos não sejam acometidos pelos perigos químicos, que é em consequência disso. E aí, dentro do processo de produção, no frigorífico, cada etapa do processo ele é importante para a segurança alimentar. Então, assim, sempre a primeira coisa que se pensa dentro de um processo produtivo sempre é na segurança do alimento. E, em segundo lugar, na qualidade atrativa, que é idade do animal, padrão de acabamento de carcaça, maciez. Isso é algo secundário. O primário é sempre segurança alimentar. Então, todas as etapas têm alguma coisa que está envolvida. Então, sei lá, vamos começar. Por exemplo, os animais, antes deles serem abatidos, eles têm que passar ali pelo banho de aspersão. Então, os animais eles ficam no tempo, debaixo do chuveiro, com água clorada. Essa água clorada, ela serve também para acalmar os animais, mas principalmente para limpar o couro, né? Para tirar resíduo de sujidade que fica ali. Se o couro estiver sujo, na hora que eu vou riscar a faca, eu vou sujar a carne. Então, se o couro estiver limpo, eu tenho um processo mais eficiente, mais controlado com relação à segurança alimentar. A cada operação dentro do frigorífico, dentro do abate, eu preciso trocar a faca e deixar minha faca esterilizando. É um processo que controla a segurança alimentar. As pessoas que mexem, que fazem o corte no animal, que fazem o corte no couro do animal, utilizam uma faca de uma cor. Já aqueles que usam a faca que vai ter contato direto na carne, usam uma faca de outra cor para garantir que esses processos sejam diferenciados e não tenha uma contaminação cruzada. Então, todas as etapas têm alguma coisa que controla. Aí, pensando mais no varejo, um dos pontos assim, de maior preocupação é a cadeia de frio. Então, por exemplo, durante o transporte, além da parte de limpeza do baú do caminhão que vai carregar essa carne, a temperatura com que essa carne vai ser transportada também é algo muito importante e que acontece muito em problemas. Dentro de um açougue, também a parte de temperatura. Então, assim, tudo isso tem uma relação, cada etapa tem alguma coisa que precisa ser controlada e precisa ser cuidada. E a falha em uma etapa pode gerar um problema para a etapa seguinte que não dá para ser corrigido, não dá para arrumar depois. Então, qualquer coisa que aconteça relacionada à segurança alimentar, dificilmente a gente consegue corrigir na etapa seguinte. Por isso que cada etapa é muito importante. Sim. Você falando aí, chegou uma pergunta de um produtor nosso, que ele perguntou o que ele pode fazer da porteira para dentro dele para garantir essa qualidade e segurança na carne. Já que da porteira para dentro é onde começa a primeira etapa, né? A gente vai começar ali o trabalho mesmo. A primeira coisa é o calendário vacinal dos animais, né? Isso é importante e é um cuidado que também não dá para negociar. A segunda coisa é realizar a vacinação no local adequado, né? Fazer um manejo de vacinação adequado. A terceira coisa é ter uma equipe que goste de realizar o trabalho. O que a gente percebe que às vezes as pessoas não têm, assim, trabalham ali, mas eles não têm amor pelos animais, não têm um cuidado com os animais. E aí o bem-estar animal, ele é algo assim, ó. Às vezes as pessoas não dão valor, mas se não tem, percebe o resultado depois. Né? Então, bem-estar animal, manejo adequado e o manejo de uma forma geral, desde a castração, cura do umbigo, parto, todas as etapas, né? Dependendo de qual é o sistema de produção que aquela fazenda faz, é importante ter segurança alimentar. E aí, por último, é a parte de fazer a quarentena nos animais, não mandar para o frigorífico animais que tenham sido vermifugados ou tenham tomado antibiótico há pouco tempo.
Então, esse é um Sim, cuidado que pode ter dentro da porteira. sim, sim, sem dúvida. A Suzana Moreira perguntou: a rigorosidade na segurança alimentar é variada entre os países? Nesse sentido, os Estados Unidos têm um cuidado maior ou não? Como que está como o Brasil está situado nesse contexto? Olha, eu vou falar uma coisa assim que às vezes as pessoas até se espantam, mas é verdade, tá? Isso que eu vou falar assim é uma realidade. O Brasil, a meu ver, é um país, se não for o país que mais cuida, um dos que mais cuida de segurança alimentar. Por quê? Porque nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. E nós sofremos todo e qualquer tipo de exigência dos mais diversos países. Então, a gente exporta desde para a Europa até para países árabes e para países judeus que exigem ou carne halal ou carne kosher, que são sistemas de abate que são voltados para a religião desses povos, né? E cada país tem uma exigência, cada país tem uma exigência de temperatura, de pH, de tempo de maturação e de qualidade de carne. E como nós exportamos para diversos países, nós temos habilidade para poder entregar o que esses países exigem. Porque se não fosse assim, nós não seríamos os maiores exportadores do mundo. Os Estados Unidos estão ali junto com a gente nesse negócio, mas eu acredito que o Brasil é o país que mais cuida de segurança alimentar. Um detalhe, por exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui. Eu não conheço frigorífico dos Estados Unidos, mas eu sei que lá nos Estados Unidos, para você entrar no frigorífico, você entra com o sapato que você veio da rua, você coloca acho que um jaleco, uma touca e boa, entra no frigorífico. Aqui, para a gente entrar no frigorífico, a gente precisa trocar toda a nossa roupa. Eu não posso estar com roupa civil por baixo. Eu não posso estar de barba. Se tiver de barba, é algo esporádico. Eu preciso usar uma máscara. Não posso usar anel, não posso usar corrente, não posso usar maquiagem, não posso usar perfume, não posso usar creme. O cabelo precisa estar todo coberto. Eu preciso lavar a mão e bota antes de entrar. Eu preciso fazer vários exames nos funcionários para poder garantir que esses funcionários têm saúde para poder trabalhar. E assim, nós temos esse cuidado, os países que compram da gente exigem que nós tenhamos esse cuidado, mas às vezes eles mesmos não têm esse cuidado com a produção deles, entendeu? Então eu acho que nós somos, assim, exemplo de segurança alimentar para o resto do mundo. Sim, isso é bom, né? O Gustavo Moura mandou pra gente: a questão do relevo no terreno é um ponto fundamental para a qualidade da carne ser mais, abriu parênteses, ser mais macia? Eu acho que você já me perguntou isso um dia, Gustavo. Eu vou falar bem a verdade, eu não sei falar. Assim, por exemplo, um animal criado a pasto, ele anda muito mais do que um animal criado em confinamento. Então, assim, ele é muito mais musculoso. Se ele é mais musculoso, a quantidade de gordura é menor e aí as fibras elas ficam mais rígidas. Mas não necessariamente isso define se uma carne vai ser macia ou não. A idade do animal também define, a alimentação desse animal também define. Se esse animal sofreu estresse no pré-abate e aí vai ter uma boa maturação sanitária também define. Então tem várias questões aí que definem uma carne ser macia ou não. Não é uma coisa só, entendeu? Sim. O Rodrigo também, Delgado, fez uma pergunta: qual a influência da temperatura em relação ao pH da carne? Para o pH cair na maturação sanitária, a temperatura ela tem que ir caindo, né, conforme o tempo. Ela não pode ser muito brusca a queda e também não pode se manter assim. Então, a temperatura de uma câmara de maturação, durante o processo de maturação sanitária, tem que ir caindo e tem que se manter acima de 2 graus. Abaixo de 2 graus, eu posso ter problemas nessa carne e ficar muito alta também, eu posso ter problema nessa carne. A ideia é que em 24 horas o pH ele caia gradativamente, chegue aí entre 5,6 e 5,8 e a carne atinge uma temperatura de 7 graus lá na área mais profunda, que é medida lá no osso da alcatra, no colchão mole. Então, o processo é esse e o pH a queda do pH tem relação direta com a temperatura da câmara de maturação, com a temperatura ambiente. Sim. O Lucas Arantes, ele ressalta aí a sua fala sobre os Estados Unidos
Isso é verdade, já estive em frigoríficos lá nos Estados Unidos, só confirmando o que você disse. O CC Amaral, ele está perguntando, para o nosso consumo, tem-se toda essa segurança alimentar? Ou é só para exportação? As pessoas confundem, né? Geralmente, quem não conhece a indústria de alimentos acha que, por exemplo, assim, eu estou produzindo para os Estados Unidos, eu tenho um cuidado. Ou para a Europa, por exemplo. Eu estou produzindo para a Europa agora, eu tenho um cuidado bom. Agora eu estou produzindo para o Brasil, eu tenho cuidado que não é tão bom. Não é isso, não é assim que funciona, porque dentro de uma linha de produção, ao mesmo tempo que eu estou produzindo para o mercado externo, eu estou produzindo para o mercado interno. A diferença é no padrão de produto. Então, se é um produto que tem mais ou menos gordura, se é um produto que tem tamanho X ou Y, se é um produto que tem um refile, que é a limpeza da peça. A limpeza, eu digo assim, alguma membrana, alguma coisa maior ou menor, mas tem algumas coisas que são iguais para todos. Então, os cuidados com as boas práticas de fabricação, os cuidados com a higiene, com a higiene dos equipamentos, os cuidados para entrar na indústria, o sistema PPCC. A carne ela não pode ter pedaço de osso, gânglio, linfonodo, contusão, farelinho de osso, não pode ter nervo, independente de onde para onde vai mandar, entendeu? Independente do mercado. Isso é a composição da segurança alimentar. Não importa se é para o Chile, para a Argentina, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, não importa. Isso serve para qualquer tipo de produto, isso está em lei e as empresas precisam cumprir. Se não está cumprindo, tem alguma coisa errada. Sim. Ô, Paula, o nosso tempo aqui está fechando, a gente está com 57 minutos já. Tem mais algumas perguntas para estar respondendo. Você quer que a gente retoma ou você responde no nosso chat depois, para o pessoal? Se você quiser continuar, enquanto a gente ainda tem 3 minutos, dá para responder essa aqui do Emílio. A retirada da carne antes do período de 24 horas, por mais que tenha atingido a temperatura ideal no interior e implique em uma carne mais dura, não necessariamente, não é isso. Por exemplo, para o mercado interno, não precisa cumprir a maturação sanitária, não precisa ficar 24 horas a carne, mas a carne precisa estar com a temperatura de 7 graus. E a temperatura não é medida no longíssimos dorsi, é medida lá no osso da alcatra, que é a temperatura mais profunda. Então, 7 graus é lá na temperatura profunda, porque às vezes, por exemplo, na PA tá dando 2 graus, mas lá no interior, do osso da alcatra, não tá medindo. Então, é lá que mede temperatura. E aí, isso não implica uma carne mais dura, desde que o resfriamento tenha sido gradativo, a queda do pH gradativa e o animal tenha a idade adequada, não tenha sofrido o estresse antes do abate. Então, assim, são várias coisas que estão envolvidas. Não é uma coisa só que define a maciez da carne. Sim. Ô, Paula, eu vou para os agradecimentos aqui. E, pessoal, as que ficaram sem responder, que tem alguns outros que mandaram aqui no chat, a gente publica no nosso story. É só você estar acompanhando lá, que vocês vão estar vendo todas as respostas. E para quem está seguindo a gente também, ativa a notificação aí. Vocês vão estar recebendo toda a nossa programação com as demais lives que a gente vai estar fazendo aqui. Ô, Paula, Jennifer, se você se quem quiser, pode mandar a pergunta para vocês, você me manda, eu te respondo, aí você compartilha, tá bom? Estou à disposição. Sim, a gente faz dessa forma. Ô, Paula, muito obrigada. Foi uma excelente palestra aqui que você deu para nós. Grata por ter aceitado o nosso convite para estar participando conosco hoje. Obrigada, gente. Estou à disposição. Vão lá seguir o Carne Consciência quem não segue. Pode mandar pergunta. A gente está sempre respondendo a todo mundo. Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês. E queria agradecer também ao pessoal que está aí nos acompanhando, que está assistindo conosco. Muito obrigada. Agradecer o pessoal da empresa também por estar junto nessa, todo mundo. E no mais, é isso mesmo. E segue a página da Paula lá, que é muito boa. Tem muito conteúdo bom lá, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijão. Obrigada.